Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22. Todos acharam? Diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de ter olhado para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper por este mundo. Amém? Amém. Peço licença para a gente orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos direcione. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra. Eu peço ao Senhor, junto com os meus irmãos, para que o Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações. Assim como nós cantamos, Senhor, na primeira música, nos aviva, Senhor. Nos leva a viver uma vida cheia da Tua presença. Eu peço a Ti que nós possamos sair daqui como um bom samaritano, Pai. Em nome de Jesus. Não nos permita sair daqui da mesma maneira, da forma que nós entramos. E eu peço ao Senhor que prepare a terra do nosso coração, para que quando a sua semente for lançada, ela possa germinar e dar muitos frutos. Em nome de Jesus. Capacite-me, Senhor, nas minhas falhas, e que o Teu Espírito possa ser achado em nossos corações, Pai. Amém. Em nome de Jesus, assim nós pedimos. Amém. Amém. Nós acabamos de ler aqui uma carta, um trecho dessa carta, e aqui não é o Tiago apóstolo, mas o Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. E diferente de algumas cartas, por exemplo, Filipenses, que é destinada a um grupo de pessoas, a igreja de Filipos, a carta de 1 Coríntios, que é destinada para a igreja de Corinto, ou, por exemplo, cartas pastorais, como a carta que Paulo escreve a Tito, a carta a Timóteo. Essa aqui é uma carta diferenciada. É uma carta que a gente chama de epístolas gerais. Por quê? Porque é uma carta que não é destinada a um público seleto, mas ela abrange a todos. E aqui nós podemos nos incluir a ela, né? Nós podemos ser incluídos nisso, porque é um espectro muito maior. Não é apenas uma igreja, uma comunidade que estava se iniciando, mas a um público universal. A gente teve a oportunidade de estudar essa carta, né, pastor? No grupo dos jovens lá na Igreja Batista do Calvário. E desde então essa carta tem falado muito comigo. Porque é uma carta que vai falar sobre como viver o Evangelho. É uma carta que vai falar como viver a vida cristã. É uma carta que vai falar como ser autêntico. Como praticar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós lemos. E logo no início da carta, Tiago ele vai indicar essa carta às 12 tribos de Israel. Logo indicando a universalidade dela, para todos.
E é muito provável que essa foi a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento. Uma vez que Tiago foi morto ali em 62 depois de Cristo, essa foi uma das primeiras, e eu digo a primeira carta do Novo Testamento. E por isso, a gente não está incluindo aqui o povo gentil. Tiago ele está escrevendo a um público judeu, judaico-cristão. Os primeiros cristãos ali da igreja primitiva. Então a gente não está pensando aqui em gentios. A gente está pensando nos primeiros judeus que se converteram ao cristianismo. Aqueles que já tinham seus rituais, aqueles que já tinham as suas práticas, aqueles que já tinham a Torá. É desse público que a gente está falando aqui e é aquilo que Tiago vai lidar aqui nessa carta. O contexto dessa carta é muito difícil a gente definir quando a gente pensa num tema central, porque Tiago vai abordar muitas coisas aqui nessa carta, mas a gente pode falar que Tiago ele quis trazer orientações e práticas que aqueles cristãos não estavam tendo. Por exemplo, estavam tendo desigualdades em meio ao povo judeu. Por exemplo, alguns que tinham maiores privilégios estavam se achando superiores àqueles que tinham menores privilégios. E então estava tendo uma desigualdade social, nada muito diferente do que aquilo que a gente vê no Brasil. E hoje, eu estava indo para o trabalho, e quando eu vou para São Paulo, eu tenho o costume de ir fazendo Uber. O Pedro também está nessa prática aí. Então, quando eu estou indo para o trabalho lá em São Paulo, eu trabalho lá na Berrini, é bem longe, e aí eu vou fazendo umas viagens até chegar lá. E aí eu cheguei aqui em Nova Jersey, peguei uma viagem de Santo André para São Caetano, cheguei lá em Nova Jersey, e aí eu fui pegar um passageiro. E aí foi uma prática bem comum, fiquei bem curioso, porque quando eu cheguei lá para pegar ele falou, posso sentar no banco da frente? Eu achei curioso, né? Geralmente no Uber a gente não senta no banco da frente. Aí peguei, tirei tudo que estava lá no banco, minha mochila, meu notebook, minha blusa, joguei lá para trás. Falei, senta aí, vamos lá. Era um senhor. E aí era um senhor muito falante, não dava tempo de eu falar. E ele falou, depois eu explico por que eu quero sentar no banco da frente. Aí era uma viagem de 18 minutos. Em 18 minutos a gente entrou em uns 50 assuntos. Foi muita coisa que a gente falou, mas ele não falava o motivo do porquê ele quis sentar na frente. E eu curioso, sabe? Mas eu fiquei com vergonha de perguntar, por que você quis sentar na frente? Ele não falava, e a gente entrando em assunto, trocava assunto, até que faltava 5 minutos para a corrida acabar. Ele falou, você sabe por que eu quis sentar na frente? Porque se eu estivesse lá atrás, você não passaria de um motorista contratado. Mas como eu estou aqui na frente, a gente parece ser amigos. Ele falou isso para mim. E eu fiquei curioso. E era um cara de bastante grana, assim, eu peguei ele num casarão. E ele quis mostrar igualdade para mim. Ele falou, olha, aqui nós somos iguais. Achei interessante aquilo, curioso. E aí o pastor mandou mensagem logo em seguida para mim. Davi, tem como você levar uma palavra hoje? E eu, pensando nisso que o cara falou para mim, eu lembrei desse texto. Porque era justamente o problema que estava acontecendo nessa igreja. Era a desigualdade. Naquela igreja estava tendo problema de desigualdade. Alguns considerando melhor, julgando os outros. E Tiago escreve essa carta. E em meio ao mundo que nós vivemos hoje, de pouca autenticidade, o mundo que nós vivemos hoje de aparências, aonde as redes sociais elas nos levam a viver uma vida de filtro, uma vida onde nós postamos o que não vivemos, aonde nós assistimos aquilo que não é real. Num mundo desse tipo, eu quero olhar com vocês hoje aquilo que Tiago vai falar para aquela igreja e no âmbito geral de como ser autêntico, de como viver realmente aquilo que professamos, de como viver num mundo cheio de aparências e máscaras, sem filtro, genuinamente, cristãos autênticos, genuínos. E Tiago ele vai fazer alguns alertas, ele vai trazer algumas advertências,
Por isso eu intitulei esse sermão como Cristãos Autênticos em um Mundo de Aparências. E eu quero olhar com vocês hoje, e aqui eu falo que o sermão é pregado primeiro para mim, porque Tiago ele é muito reto e direto, né? Então, primeiro foi para mim. Então eu quero olhar com vocês algumas advertências que Tiago ele vai nos trazer, ele vai nos apontar, para que nós possamos viver uma fé genuína e não uma fé ilusória, aonde é uma fé que não é autêntica, mas uma fé que agrada ao Senhor, uma fé verdadeira. Amém? Então a primeira advertência que eu gostaria de orar com vocês está no verso de 22 a 24. Leia comigo, por favor. Diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, se assemelha a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. É forte isso, né? Então, a primeira advertência que eu queria ver com vocês é: Tiago, ele adverte contra a passividade diante da palavra. Né? O que é passividade? É uma ausência, né? É uma reduzida vontade de agir, é uma capacidade de uma reação refreada, quando a gente não é ativo, sabe? A gente vê algo e não é ativo diante daquilo que é proposto, a gente não toma reações. Isso é ser passivo, é uma atitude contrária a ser ativo, né? Ou seja, a falta de prática. Então o que Tiago ele nos adverte aqui é contra a prática. É aquela pessoa que escuta, é aquela pessoa que ouve, é aquela pessoa que está no culto, e aqui eu me incluo nisso, volta para casa e não a pratica. É como olhar no espelho, vi que meu cabelo está despenteado e não penteio. Hoje mesmo, eu sou bem alérgico. E aí eu indo para o serviço, eu com papel higiênico bem ruim, eu assoei meu nariz e aí eu não percebi que a minha barba ficou cheia de papel. E aí quando eu fui olhar, foi direto num elevador cheio de pessoas. Mas qual foi a minha atitude mediante ao espelho do elevador? Na hora foi tirar o papel da barba. Mas a palavra do Senhor está falando que a pessoa que ouve, que lê a mensagem e não a pratica, é como essa pessoa que vai para o espelho do elevador e não tira o papel da barba. É isso que Tiago está falando. E isso serve para nós. Mas no culto de oração, por que falar de prática? A gente tem uma palavra, eu peguei aqui no dicionário, morfologia. Morfologia, eu acho que a Neuza, a Neide e o pastor João vão poder falar melhor. Que é uma palavra que é composta por duas palavras. Oração, orar e ação. Então se a gente ora, a gente também tem que ter ações. Por isso, aqui o convite à prática e depois para nós orarmos em cima disso. E o pastor Luiz Saião, ele acerta muito dizendo: a palavra de Deus não é apenas para ouvirmos, acharmos legal, acharmos bonito e concordar. Não é para isso. Quem acredita na obra de Deus de verdade é aquele que contribui para a obra. Quem acredita na obra de Deus de verdade é aquele que gasta um tempo para executá-la. Quem acredita na obra de verdade é aquele que gasta energia para tentar entendê-la e colocá-la em prática. Amém. Nós devemos praticar a nossa fé, nós devemos colocar a nossa fé em prática. Ouvir sem praticar, para Tiago e para o nosso Senhor, não passa de uma loucura e auto-engano. Né? Aqui a perícope que nós lemos, a ênfase é o auto-engano, é nós nos enganarmos. É a gente achar que nós estamos no caminho certo, mas nós estamos nos enganando. Porque aquilo que eu estou professando não é aquilo que eu estou praticando. Ou seja, eu estou me enganando, estou perdendo tempo. É meio que isso que Tiago está querendo dizer. Eu estou me auto-enganando. Uma auto
enganação. Por quê? O cristianismo tem que ser pautado em prática. Senão, a gente vai ter algo como o gnosticismo, né? Que a gente vai achar que a salvação ela é composta pelo conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu vou chegar a Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho direito de ser salvo. Isso é gnosticismo. É a busca pelo conhecimento. E o cristianismo, ele como ideia, o cristianismo como filosofia, beleza, as pessoas gostam. É algo muito interessante. Mas o cristianismo sem prática não é cristianismo. Né? E às vezes a gente deixa isso no campo das ideias, num campo inalcançável, como diz Platão, né? Então o espelho ele vai servir para um autoexame. Então toda vez que eu ir diante dessa palavra maravilhosa, ela deve servir para mim como um autoexame. Ela deve servir para mim como um espelho. Toda vez que eu olhar para ela deve servir para mim como um espelho. A palavra diz em João 14, né, que aquele que obedece aos meus mandamentos, Jesus dizendo, é aquele que me ama. Então nós devemos obedecer, nós devemos praticar. E lá em casa, toda vez que a Aline me chama, eu faço algo errado, ela vai me chamar de irmão Davi. Porque quando ela me chama de irmão Davi, eu meio que relaciono com o meu papel como cristão. Então quando ela me chama de irmão Davi, eu sei que eu estou fazendo algo errado. Porque eu tenho que cumprir os meus deveres como cristão. E quando eu sou chamado como irmão Davi, eu acho que às vezes eu não estou cumprindo. Então a gente tem sempre que fazer esse autoexame, né? Não é à toa que Paulo, quando nós vamos ceiar, ele fala para nós fazermos a autoanálise, né? E o Bigode não está aqui, mas ele é professor de violão, por exemplo. Curso de qualquer outra coisa, linguagem de programação, inglês, qualquer coisa que você vai aprender, eu acredito que o professor fala na primeira aula. Você vai ter que praticar. Seja o inglês, você vai ter que praticar o inglês. Seja uma linguagem de programação, você vai ter que programar, você vai ter que pôr em prática. A gente fala que quando a gente tira a carta, a gente só vai conseguir dirigir mesmo quando a gente colocar a mão em massa, né? A mão no volante. Então a gente tem que praticar. E não é diferente com a palavra. Todo dia que nós lemos, a gente tem que pôr em prática. Uma frase bem conhecida de São Francisco de Assis: pregue, se necessário, use palavras. Charles Spurgeon também diz: um cristão não é reconhecido pelo que ele fala, mas sim pelo que ele vive. Por conta do tempo, a gente precisa avançar. Vamos lá. Segunda advertência que Tiago vai trazer, que está lá no verso 25. Diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então a segunda advertência que eu queria trazer aqui, olhando para aquilo que Tiago adverte, é contra a superficialidade diante da lei da liberdade. Aqui Tiago ele vai começar introduzindo um contraste entre aquele que é superficial e aquele que olha atentamente para a lei da liberdade. E aquele que olha atentamente para a lei da liberdade, esse pode se dizer livre. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que vai libertar. Mas existem pessoas, e eu posso me encaixar nisso às vezes, superficiais. Eu leio a Bíblia como uma obrigação diária, não passa de uma superficialidade às vezes, para cumprir aquilo que eu devo fazer. Então é meio algo superficial. E Lutero, quando ele traduz o Novo Testamento, ele traduz isso como aquele que esquadrinha a lei perfeita da liberdade. Eu achei essa tradução de Lutero maravilhosa. Nós corremos um sério risco de entrar e viver uma vida espiritual apenas por experiência.
Nós corremos um sério risco de viver uma vida da fé apenas carregando mantras. Uma vida de uma meditação vazia. É um sério risco que nós corremos como uma vida cristã. Na prática, creio que a exortação de Tiago expressa algo assim, que nós devemos estar tão cheios da palavra de Deus, que as nossas atitudes, as nossas práticas, elas são expressadas através do meu agir diário. Quando as pessoas estiverem olhando para o Davi, eles vão enxergar a palavra do Senhor se cumprindo. A nossa vida deve ser uma tradução da palavra. Nós devemos traduzir por aqueles que não leem, para aqueles que não leem. Porque as pessoas do mundo, elas não têm um contato direto muitas vezes com a palavra. Mas você é esse contato direto. Onde ela vai olhar para nós e vai enxergar Deus. Às vezes nós não temos a atitude de Pedro quando ele se encontra com Jesus e fala: ai de mim, que sou pecador. Isaías também: ai de mim. Então nós temos sempre que fazer essa autoanálise. Jó diz: eu me abomino no pó da terra. Por quê? Porque ele se enxergava a condição dele. Mas às vezes a nossa condição de pecador passa batido. Quando a gente olha para a palavra, às vezes ela não clareia a nossa condição para nós mesmos. Isso é perigoso. Às vezes a gente vive num automático, sem praticar. Teve um movimento alguns anos atrás chamado Descende. E as pessoas acharam que seria um grande avivamento. Estádio, Morumbi lotado. Eu acho que teve lá na Barra Funda também, no estádio do Palmeiras. Lotado, jovens. E a pergunta que se faz é: cadê os jovens que estavam nos estádios? É algo superficial, entende? A gente vai ter agora as cruzadas do David Leonardo. É algo superficial. Não sei se vocês viram isso no Instagram. David Leonardo vai fazer uma cruzada para se assemelhar com Billy Graham. Então é algo superficial. Aí fizeram essa pergunta para o meu professor lá no seminário, e ele deu uma resposta bem dura, mas é verdade. Se fosse um avivamento, aquele jovem estaria no seminário. Se fosse um avivamento, aquele jovem estaria na África. Mas não tem a disposição da prática. Não passou de algo superficial. É perigoso, E aí eu queria contar uma historinha bem rápida, para a gente ir para a terceira advertência. É como se fosse um homem, e essa história é real, que ele era um homem já de idade, e ele tinha um grau míope e estava sem óculos no dia que ele foi para o museu. E ele se orgulhava de ser um grande crítico de arte, de pinturas. E aí ele foi para o museu num feriado lá com a família, e ele começou a criticar as obras. Falou: olha, essa obra é bonita, olha o autor, pintor, grande pintor. Aí ele chegou diante de uma obra, de uma moldura, e ele começou a criticar. Ele falou: nossa, não, esse homem aí está desproporcional com o restante da pintura. Nossa, mas que veste miserável que esse homem está vestindo. Aí a esposa dele chamou ele de lado e falou: amor, você está se olhando no espelho, não é uma obra. Era autocrítica, mas ele não se deu conta do que ele estava observando. Ele estava olhando no espelho. E às vezes a gente é assim. Dietrich Bonhoeffer, ele diz: somente aquele que crê obedece, e somente aquele que obedece crê. Amém. Terceira advertência de Tiago, nessa carta maravilhosa, é contra a falsidade da religião sem pureza. A advertência terceira aqui de Tiago é contra a falsidade da religião sem pureza. Isso está no verso de número 26. Leia comigo. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar
corromper pelo mundo. Então o que Tiago aqui está advertindo é contra uma falsidade religiosa, é contra uma vida sem pureza. Você já pensou se Cristo, ele deixasse o Sermão do Monte para nós? O Sermão do Monte é um dos textos mais belos do Novo Testamento, de lei e moral. Eu acho que todos os escritos que a gente tem de lei e moral nos chega aos pés do Sermão do Monte. É maravilhoso. Mas você já pensou se ele deixasse o Sermão do Monte para nós e não morresse na cruz? A gente não teria salvação. Mas Cristo, ele é quem prega e quem cumpre. Amém. Cristo, ele anuncia e realiza o que anuncia. Né? Quando ele disse, amai a Deus acima de todas as coisas, e amai o seu irmão como a ti mesmo, ele é o primeiro a fazer. Amém. Quando ele diz para os discípulos rodeados na mesa para lavar os pés, ele é o primeiro a lavar. E essa é a religião verdadeira. Se importar com o próximo. E Tiago adverte isso, a falsa religiosidade. É o amor ao próximo, a religião verdadeira. É o cuidar das viúvas e também dos órfãos. E não se contaminar com o mundo. É isso que Tiago ele vai falar. É um cristianismo de fachada. Tiago adverte um cristianismo de fachada. Um cristianismo que não cuida do próximo. Um cristianismo que não ama o próximo. Isso é perigoso. É um cristianismo que você posta foto no Instagram com a legenda de versículo, mas a foto é inadequada. Fachada. Devemos repudiar o pecado. Tiago está falando. E não se deixar corromper pelo mundo. Nós vimos aqui na escola bíblica que uma das características de alguém que tem um novo nascimento é a repudiação do pecado. Porque Deus repudia o pecado. Então nós também não devemos compactuar com isso. O que Jesus diz em Mateus? Vocês não me deram de comer quando eu tive fome. Quando eu passei frio, vocês não me deram vestes. Por que ele disse isso? Porque todas as vezes que nós cuidamos daqueles que são necessitados, estamos fazendo diretamente a Ele. Novamente, Tiago diz que essa é a verdadeira religião, a prática. Aí a gente tem um texto em Atos, capítulo 11, que a gente vê que os cristãos são chamados pela primeira vez como cristão. Paulo e Barnabé ensinando, e os discípulos, eles são considerados cristãos. Mas eles não são considerados cristãos apenas porque eles falavam acerca das coisas de Cristo, mas é porque eles praticavam aquilo que Cristo deixou para eles praticar. E ali eles foram chamados de cristãos. Cristãos autênticos, cristãos genuínos. Eles foram considerados pelo mundo como cristãos. Quem deu esse título para eles foi o mundo. A palavra diz lá, e foram chamados pela primeira vez como cristãos. Atos 11, 26. John Wesley diz, não existe santidade que não seja santidade social. A gente vê que o avivamento ele deve ter os seus frutos marcados pela prática, e uma dessas práticas é o social, né? E é a verdadeira religião. A gente dá glória a Deus pelo projeto que a gente tem aqui. Aí eu vim pro culto ouvindo uma música que eu acho maravilhosa, que ela relata uma história que Jesus contou, uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do bom samaritano. Eu acho que é familiar para todos, onde existe um homem que ele foi assaltado, que bateram nele até ele cair no chão, ele não tinha mais como se levantar. Jesus conta isso. E aí passa um sacerdote, que às vezes pode ser chamado de Davi. E ele passa reto. E aí chega um levita.
Quem sabe Levita não vai ajudar, que pode também ser chamado de Davi. Mas ele estava com pressa e vai embora. Aí chega um bom samaritano, que na Bíblia nem fala o nome dele, mas ele tinha azeite e tinha vinho. E vai socorrer aquele que foi assaltado. Que o nosso desejo seja sair daqui como um bom samaritano. Amém. Olhando para o próximo, com o desejo de amar. Amar. Essa é a verdadeira religião e é aquilo que Tiago adverte, uma falsa religiosidade. Devemos amar. É isso que Cristo pede para a gente, amar. É o amor, é isso que ele veio pregar, é o amor. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor. E todas as vezes, a gente não está falando só de social, mas todas as vezes que você pregar a mensagem, você vai estar amando. Porque você está se importando com a salvação daquela pessoa. Amém. Nós carregamos, e neste mundo nós somos embaixadores de Cristo. Nesse mundo nós somos ministros da reconciliação. Nesse mundo nós somos sal. Nesse mundo nós somos luz. Somos perfume de Cristo. Imagina, o perfume de Cristo exalar da Neide. E já exala. Amém. O perfume de Cristo exalar nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. As pessoas sentirem o cheiro do Evangelho. Amém. Quando eu olhar para o Vitor, sentir o cheiro do Evangelho. Isso é maravilhoso. E Tiago, ele vai contra essa falsidade religiosa. E ele vai nos exortar a vivermos essa não religiosidade, mas a verdadeira religião. Amém. O que é a verdadeira religião? É o homem se achegar a Deus, né? Religar. O homem, através de Deus, chegando a Ele. É a conexão entre Deus e o homem. Para finalizar, eu gostaria de fazer duas leituras. A primeira é de Mateus capítulo 7, verso 24, que diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava na rocha. Mas todo aquele que ouve e não pratica as minhas palavras, compara ele a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande sua queda. Corremos o risco de não fundamentar a nossa vida na palavra. Jesus diz que quem fundamenta a vida na palavra é aquele que pratica a palavra que escutou. Nós só somos cristãos, e um cristão nasce quando ouve a palavra. O cristão só nasce quando ouve a palavra. É a palavra que vai gerar um cristão. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, quando um cristão nasce, é quem ouviu a palavra, guardou no coração, e agora tem um novo nascimento, causado pelo fruto do Espírito. Que o Espírito Santo de Deus, ele age. E para finalizar, eu estou lendo um livro que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e foi um dos motivadores para que eu pudesse ler esse texto. Diz assim o livro: resta ainda analisarmos como podemos remediar essa desastrosa situação. Aqui ele está falando de um homem que se converteu, e é o inimigo que está escrevendo, é o diabo que está escrevendo. O que importa é evitar que ele faça qualquer coisa que seja. Enquanto ele não converter isso em ação, não vai importar o quanto ele pense sobre esse novo arrependimento. Deixe esse animalzinho bruto revirar-se nesse lamaçal. Deixe. Faça com que ele, se levar jeito para isso, escreva até um livro sobre arrependimento, a respeito desse assunto. A forma mais excelente de tornar estéreis as sementes que o inimigo planta em uma alma humana é levar ele a praticar qualquer coisa. E leve ele a praticar qualquer coisa menos o agir. Não deixe ele agir.
Nenhum montante de piedade na sua imaginação e nas suas afeições vai nos prejudicar, desde que consigamos manter ele longe da prática. Como disse um dos humanos, os hábitos ativos são reforçados pela repetição, mas os passivos são enfraquecidos. E o que C.S. Lewis ele quer representar aqui com essa escrita do inimigo é que nós podemos ter no nosso imaginário cristão tudo sobre a Bíblia. Eu posso conhecer Antigo, Novo Testamento, teologia, soteriologia, escatologia, tudo. E o inimigo está bem enquanto a gente só conhece. Mas quando a gente pratica, tudo muda. Aí é pro choro do inimigo. Porque quando a gente pratica, a gente está ganhando almas. Quando a gente pratica, a gente está sendo avivado. Quando a gente pratica, pessoas estão sendo salvas. Amém. Então o inimigo quer fazer de tudo para que a gente não pratique a palavra. Desde que eu escreva livros, tá tudo bem. Pode ser best-seller sobre arrependimento. Desde que eu não sou arrependido, tá tudo bem. Trago isso como motivo de oração hoje. Para que a gente possa sair daqui amando e buscando a viver uma vida autêntica e genuína. Amém? Amém. Glória a Deus, Davi. Vou pedir para você ficar à vontade, como nós sempre falamos. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, a gente vai hoje orar pedindo a Deus